Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Você já me conhece, meu nome é Leandro Guerra. Começamos então o nosso vídeo. E qual que é o objetivo de hoje, tá? Por que eu chamei aqui de É Tudo Sobre as Variáveis? Vocês vêm amadurecendo ao longo do tempo e eu percebo isso naturalmente pelas perguntas que chegam mais corriqueiramente a mim. E começa-se a destacar um ponto muito especial que é finalmente uma das principais mensagens que eu passo para vocês, que não depende tanto assim do modelo que você está fazendo, mas qual que é o problema que você quer resolver e tudo aquilo que você dispõe, na verdade, para resolvê-lo. Esse é sempre o ponto central da questão. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal sobre variáveis, dei até algum exemplo específico na parte de finanças quantitativas, mas agora eu quero abordar com vocês, dado esse nível de maturidade que está chegando, sobre um contexto um pouco mais amplo, para que vocês peguem muito bem todo este cenário, coloquem na cabeça e consigam aplicar para qualquer área. Quando a gente fala, e eu acho péssima a expressão, né, com relação às coisas relacionadas ao Big Data, né, o Big Data, cada uma ainda pronuncia de um modo diferente, eu acho péssimo esse termo. Existe um ponto em especial que eu concordo bastante, que eles são chamados os Vs do Big Data, né? Se a gente for continuar usando essa expressão emprestada. Por que eu não gosto dela? Porque fica relativamente ambíguo, porque às vezes nós falamos que as empresas querem fazer Big Data. Cara, mas tem empresa que faz Big Data da década de 70, né? Então essa foi uma expressão que foi cunhada, caiu aí no mainstream, só que eu acredito que existam suas ressalvas. Independentemente da minha opinião sobre esse assunto, qual que é o ponto que, de fato, né, ele existe? Foram os elementos que eu comentei com vocês que são chamados, né, os Vs que nós temos de toda essa situação. E o que é isso que eu estou falando? Quando nós estamos analisando uma base de dados para resolver um problema, e lembre-se disso, a resolução de problemas é, eventualmente, o motivo, tá, pelo qual nós, cientistas dos dados, e na verdade qualquer profissão existe, é para resolver algum tipo de problema, tá? Existem alguns pontos específicos quando nós trabalhamos justamente com os dados, que é, primeiro, a gente tem que levar em consideração o quão rápido nós conseguimos processar uma base de dados. E aqui entra naquele contexto da definição, né, das grandes bases de dados, que de fato isso foi um desafio por um tempo, hoje é relativamente muito mais acessível. Além disso, você tem o volume, tá? Que é naturalmente uma coisa relacionada com a outra, porque se eu tiver um grande volume, eu vou ter uma necessidade maior de processar isso rapidamente, mas é em relação a qual que é o tamanho da minha base. Eu estou falando de uma base de 1 GB, 1 TB, tá? A maioria das empresas não chega nesse real nível de problema. Existem sim grandes bases, coisas que podem ser ali aproveitadas, mas diria que você pode aplicar aqui um Pareto, tá? Uns 20% dos projetos realmente apresentam um problema real de ter que lidar com um grande volume de dados. A gente entra na variedade, que é justamente quais os tipos de dados que nós temos disponíveis, como que a gente consegue relacioná-los, quais são as diferentes bases que eu vou conseguir usar. Você tem a variabilidade, que é qual que é a frequência que essas diferentes bases de dados relacionadas a um determinado volume, que tem que ser processado em uma determinada velocidade, qual que é a variabilidade, ou seja, qual que é a frequência com que elas se apresentam, que elas vão sendo atualizadas. Porque isso implica em um problema central, principalmente agora com a nossa discussão de ética e inteligência artificial. Parte disso vem relacionado à veracidade da informação. Tudo isso que está acontecendo aqui em grande volume, numa grande variedade, mudando dinamicamente, como por exemplo informações de redes sociais, eu posso acreditar em tudo aquilo? Leandro, rede social fake news? Não! Se eu estou, por exemplo, procurando uma informação na internet ou em qualquer base de dados sobre o Leandro, aquela informação é sobre o Leandro? É sobre o Leandro, mas é uma informação correta sobre o Leandro? Vocês entendem o tamanho do problema que isso pode ser?
Eu não posso tomar decisões de negócios, principalmente baseados em coisas que afetarão a vida dos consumidores e empresas, se eu não tiver certeza que aquela informação é daquela pessoa, certo? Você tem aí a outra parte, que é a visualização de dados, que é a etapa inicial. E aqui, dentro desses Vs, porque todas essas palavrinhas começaram com Vs, que aqui no momento nós estamos 6, tem, na minha opinião, a principal, que é qual que é o valor que você gera com tudo isso. Leandro, o que é o valor? Horas. É aquilo que nós estávamos conversando no começo sobre a resolução de problemas. O quanto valor eu consigo gerar quando eu estou trabalhando em um projeto e neste projeto existe a real necessidade de você verificar estes pontos que nós discutimos. Nem todo projeto discute grande volume de dados, nem todo projeto requer uma grande velocidade de processamento e nem todo projeto requer uma história de real variabilidade e variedade, mas todo projeto vai precisar da veracidade e vai precisar gerar valor. E, naturalmente, você vai ter elementos que são baseados no seu problema, que são secundários a esses pontos aqui em cima. Agora, como que você chega nesse cara aqui chamado valor, que é o quanto você consegue agregar resolvendo aquele problema? É tudo sobre as variáveis, porque com as bases que você tem disponível, a única base que você tem disponível é aqui, que você vai realmente agregar valor, que você vai conseguir resolver o seu problema. E se você não tiver uma variável adequada, você entra em um processo que eu já expliquei aqui no canal, que é o CRISP-DM, e onde você tem os elementos necessários para entender o negócio, para entender os dados e conseguir fazer as perguntas corretas ao seu cliente. Agora, quando a gente fala do desenvolvimento de modelo e que são essas benditas variáveis, né? Você fala sempre delas, eu acho que eu entendi. Genericamente falando, você vai ter um conjunto de dados X, que serão as suas variáveis. Lembra sempre desse processo. Eles serão os dados de entradas para uma caixinha que é o nosso modelo. E aí que tá, isso daqui é genérico, tanto faz qual que é o nosso modelo. No sentido, preste atenção, que eu posso ter um modelo mais poderoso do mundo se as minhas variáveis não forem boas o suficientes, porque meus dados não são bons o suficientes, por isso que aqueles Vs têm que ser observados nas suas corretas proporções. Tanto faz o modelo que eu for ter aqui. Ele não vai fazer milagre. Naturalmente, aí se você tem bons dados, nos quais você tem um bom entendimento do negócio e você consegue derivar boas variáveis, aí faz sentido. Você, dependendo do problema que você quer resolver, você perder tempo e investir um certo conhecimento em quais são os tipos de modelos que eu posso agregar ainda mais valor. E todo modelo matemático a gente sabe que produz uma saída, e essa saída ela é obrigatoriamente correlacionada com o problema que você quer resolver. Uma das coisas que eu trabalho, por exemplo, é fazer o score de risco de crédito, tá? Que é aquela pontuação que eventualmente indica se uma pessoa, né, tem uma probabilidade X de ser um bom pagador ou não no futuro. Também trabalho bastante com o mercado financeiro, que são os elementos que você vê bastante aqui no Outspoken Market, que é também qual que é, né, a minha probabilidade de um evento de alto ou baixo do mercado acontecer no dia seguinte. Agora, para te dar um conceito ainda mais geral, e aí é legal que a gente começa a introduzir outros tópicos aqui também que são importantes que você conheça, quais são outros exemplos de variáveis? Ou quais são os outros exemplos de aplicação na qual eu tenho que prestar atenção nas variáveis? Ora, é muito simples, né? Como eu dei o exemplo, risco de crédito é um desse tipo de trabalho. Qual que é a pergunta? Qual que é o problema que você está querendo resolver, certo? É justamente qual é o risco do cliente não pagar o empréstimo. E aí, como que você vai trabalhar as suas variáveis ou quais são as bases que você vai usar para trabalhar as suas variáveis? Ora, por exemplo, o comportamento de pagamento disponível nos birôs de crédito, em bases do próprio cliente. Um outro tipo de aplicação no mercado financeiro, e essa vocês conhecem muito bem. Qual é a probabilidade de subir ou cair amanhã? Esse aqui é o meu problema, P.
E aí, quais são os meus dados disponíveis para eu criar essas variáveis? São os dados de abertura, máxima, mínima e fechamento. Eventualmente, quem é um trabalho de outro tipo pode trabalhar com notícias ou informações de ativos correlatos. Essa caixa em azul são bases de dados que você tem que pensar em obter para que você possa desenvolver variáveis corretas dependendo do tipo de domínio de problema que você quer resolver. Uma outra coisa muito legal, por exemplo, é a gestão de cobrança. Qual que é o melhor momento que eu vou ligar para o meu cliente? Isso também serve bastante para marketing também. Qual que é o best time to call? Estão dados presentes no CRM, né, nas carteiras de crédito, débitos e cobranças anteriores. Eu consigo desenvolver modelos matemáticos que resolvem esse tipo de problema P aqui, baseado nessas bases de dados aqui. Por que eu estou contando toda essa história? Primeiro, para você lembrar sempre que o valor agregado é aquilo que mais importa. E você só consegue agregar valor se você tiver boas variáveis. E se você só consegue construir boas variáveis se você tiver dados bons. E observe bem esse fluxo que eu estou conversando aqui com vocês, porque justamente você viu aqui que eu não falei do modelo. O modelo ele vem só depois, e é onde você vai gastar a menor parte do tempo. E as pessoas às vezes ficam meio encafifadas comigo, porque elas falam, nossa Leandro, mas eu achei que um cientista de dados ele desenvolvia modelo, ele desenvolve. A questão só é a hierarquia das coisas. Você entendeu o ponto? Tudo aqui é muito importante. Só que cada elemento tem o seu lugar principal. Então, geralmente as pessoas se preocupam muito com qual modelo elas vão desenvolver. E, eventualmente, você viu aqui que você precisa pensar em outras coisas primeiro. Essa é a sacada. Essa é a sacada. E aí, naturalmente, isso leva a uma discussão das ferramentas. Ah, Leandro, eu vou fazer isso no R. Eu vou fazer isso no Python. Eu vou fazer isso no Excel. Ah, Excel bobeira. Né? Porque quem vai fazer alguma coisa no Excel? Cara, se o seu problema for um problema de regressão linear com um número pequeno de variáveis, você pode fazer muito bem no Excel. Qual que é o problema? Nenhum. Aí é que tá. O pessoal fica com uma masturbação mental em relação a que linguagem usar. São ferramentas. Obviamente, existem elementos diferentes que o Python é melhor que o R. Existe. Por exemplo, trabalhar com chamadas APIs web. Existem elementos que o R é melhor que o Python? Sim, você fazer análise estatística pela própria natureza do R é mais funcional. Ah, mas eu não posso então fazer no Python. Aí que tá, você também pode. Se você já souber fazer no Python, aqui de acho você vai fazer com o R e vice-versa. São ferramentas. Agora, você tem que saber todas, sim. Assim como você sabe usar uma chave de fenda, uma chave Phillips, uma furadeira, uma chave grifo, você vai ter que saber usar um pouquinho essas linguagens de uma maneira diferenciada. E aí você pode usar qualquer uma delas. Fim da conversa. Fim da conversa. Você evita cair naquele tipo de problema, né? Que tipo, Python melhor que R, melhor que o Python, ou né, essa péssima coisa agora. Python é o novo Excel. Cara, nobody cares, você entendeu? O que importa? Aprendam isso de uma vez por todas, porque eu garanto a vocês que se vocês realmente interiorizarem esse conceito, a vida profissional de vocês vai mudar. Vocês são pagos, eu sou pago, nós somos pagos para resolver problemas. Se você resolve efetivamente problemas, não importa se é com Python, se é com R, se é com Excel, se é com Java, se é com C, que diacho que você está fazendo? Você vai gerar valor e, consequentemente, ser remunerado por causa disso se você for uma pessoa solucionadora de problemas. A pessoa solucionadora de problemas, ela é resiliente em crises, porque é muito improvável que ela seja mandada embora. Se eventualmente ela for, né, porque acontece infelizmente com todo mundo, ela é uma das primeiras a serem recolocadas no mercado de trabalho quando a situação melhora. E quando tá tudo bem, ela é aquela que você vê galopando, né, na empresa, subindo cargo por cargo, salário por salário, ou no empreendedor, aquela pessoa que vê a sua própria empresa crescendo, porque ela atingiu a resolução de problemas através, né, e focado em demandas reais das pessoas. Esse é o ponto central. Essa é a grande mensagem que vocês têm que tirar desse vídeo de hoje, junto com o conceito de que são as variáveis que vão te ajudar a ter uma melhor visão de tudo isso. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu like, se inscreva se não estiver inscrito
E a gente se vê aí no próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.